Bom dia, irmão, bom dia, irmã, bom dia a todos, todo mundo assistindo nessa quarta-feira, a terceira semana do nosso alimento diário, onde o tema, os reajustes necessários para a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Então, em Sinfonias 3:9, ele diz: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Então, o primeiro ponto é invocar o nome do Senhor, né? Lábios puros, coração puro, para a gente poder invocar o nome do Senhor. Então, a igreja, irmão, foi gerada no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre o discípulo, ali em Atos 2, de 1 a 4, irmão. E vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio o céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentado. E aparecendo, distribuindo entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então veja, em Atos eles estavam tudo reunidos em um só acordo, né? Em um só propósito. E ali desceu a descer do Espírito Santo. Ali começou a ser gerado, né, a igreja. Em segundo, percebemos que ocorreu ali, irmão, uma virada na vida de cada um deles. Cada pessoa ali recebeu, né, pelo Espírito Santo. Eles passaram a viver constantemente para que o propósito não resultou no viver da igreja. Eles se reuniam, serviam e pregavam o Evangelho. Esse foi o início da vida normal da igreja. Pregar o Evangelho. Esse foi o primeiro passo da edificação da igreja. Invocar o nome do Senhor e pregar o Evangelho. Todavia, após 20 séculos, a igreja ainda não foi edificada. E nós vivemos na era final, vivemos para estar este fim, né? Por esse propósito. É a pregação do Evangelho, pois somos geração final, os trabalhadores da última hora, somos o pequenino rebanho, irmão. Rebanho, ele tem pouca força, mas guarda a palavra e o nome do Senhor. Não negamos o nome do Senhor, assim uma igreja em Filadélfia. Por essa razão, o Senhor, irmão, tem posto diante de nós uma porta aberta. Louvado seja o Senhor. Nós somos esse pequenino rebanho, irmão. Devemos guardar o nome do Senhor e não negar, né? Senhor Jesus, quando olhamos para o tempo, percebemos que o momento da aurora está próximo, ao tempo do Apocalipse. O Senhor está próximo. Pois isso os 7 espíritos estão se intensificando, agindo de forma intensa, irmão, para realizar grande feito. É o nosso meio, o Senhor tem a responsabilidade de edificar a igreja, mas conta conosco, conta comigo, conta com você. Ele mesmo edificaria a sua igreja. O foco não é apenas atrair as pessoas do mundo, salvar as pessoas do mundo, mas edificar juntamente conosco, a fim de que a igreja se torne um lugar de habitação e descanso de Deus. Esse é o nosso foco, irmão. A pregação do Evangelho, salvar as pessoas. Mas essas pessoas que são salvas, irmão, ela precisa estar conosco junto nessa edificação. Louvado seja o Senhor. E quanto à edificação da igreja, ocorre, irmão, relacionamento entre seus membros é muito importante, irmão. Por isso precisamos dar atenção a Efésios 2, 21 a 22. E vamos ler agora Efésios 2. E diz assim: ao todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Então eles tinham foco, né? Estavam juntos, dedicando-se ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Quando ocorre a edificação, irmão? Quando todos nós temos um só foco, um só pensamento, um só sentimento, sim, ainda ocorre, né? Ali ajustado, né? Unido, ali ocorre a edificação da igreja. Diante disso, precisamos estar percebido a necessidade de aprendermos a nos relacionar uns às pessoas visando a edificação. Então veja, irmão, um relacionamento, um exemplo, uma coluna.
Na coluna tem ali ferro, areia, brita, cimento, água. Tudo isso, irmãos, quando se junta, se torna-se ali uma coluna, um propósito, né? Tornar-se uma base, Senhor, para sustentar uma coisa. Então nós também precisamos ter o mesmo sentimento, estar junto, ajustado para o crescimento. Senhor Jesus, tudo para viver, uns para os outros, precisamos ser ajustados. Se não permitirmos ser ajustados, podaremos ao Senhor uma asa. Esses ajustamentos são necessários para o nosso crescimento. Não nos esquecemos, o Senhor nos várias asas, mas uma única asa, composta de várias pessoas edificadas juntas. E o surgimento dessa também está intimamente relacionado com o crescimento de vida e se dá quando vivemos no Espírito. A maneira de edificar do Senhor, nós vivemos no Espírito, juntamente. Quando estamos vivendo no Espírito, irmão, em Mateus, além 16, 18, nos fala, né? E as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Então, nós estamos unindo, a porta do inferno não prevalece. Essas são as portas do inferno hoje, né? Vamos utilizar outro passo da Bíblia para explicar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Essa expressão império das trevas, irmão, e pode traduzir também como autoridade das trevas, o poder das trevas, onde nós vivíamos antes, irmão, mas ele nos libertou desse império das trevas. Louvado seja o Senhor. Portanto, existe o reino de Deus da eternidade passada até a eternidade futura. Porém, surgiu, irmão, outra autoridade, outro poder, e é poder das trevas. A autoridade das trevas, desde Satanás desafiou a autoridade de Deus. Então, ali, irmão, não existia as trevas, mas a gente vê um anjo ali desafiou a autoridade de Deus. Aí criou um novo governo, Senhor Jesus. Mas Satanás também foi responsável por influenciar o homem a levar-se a ir. O homem então se deixou em todo o reino de Deus e passou a viver no império das trevas. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso a importância, irmão, de a gente invocar o nome do Senhor para ser liberto desse império das trevas. Louvado seja, de acordo com a palavra de ação da igreja, a maneira de vencer o inimigo e derrotar as portas dos Hades, irmão, está relacionada a nós obedecer ao Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmão, nós começamos a edificar a área do Senhor. Começamos a invocar o nome do Senhor. Começamos, irmão, a ser libertos do império das trevas. Por isso a edificação da igreja é tão importante, pois proporciona um lugar de descanso definitivo em Deus e derrota o império das trevas e a conexão do homem com Deus, restaurando a conexão de Deus com o homem. Por isso precisamos, irmão, de nos ajustar. Senhor Jesus, nos edificar junto, Senhor Jesus. Por essa razão precisamos dar atenção à virada que ocorreu no capítulo 16 de Mateus. Daí em diante o Senhor chamou a nossa atenção para a necessidade vital de edificar a igreja, irmão. Se estivermos divididos, espalhados, não poderemos edificar a igreja. A questão não dividirmos, irmão. Uma opinião, pensamento, vontade, lutar pela liderança. Nós precisamos nos unir, estar unidos, irmão. Senhor, um só acordo, comportamento natural. E busquemos, irmão, harmonia e simplicidade em nossa relação para junto, seguindo a direção do Senhor. Então devemos buscar, né, a unidade. É bom e agradável, os irmãos vivem a unidade. Por isso, nessa manhã, eu iria orar por você nesse momento, uma breve oração, né? Senhor Jesus, nessa manhã abençoe todos os nossos ouvintes, Senhor. E a gente possa viver nessa cumplicidade, nessa unidade, nesse ajustamento que o Senhor tem nos dado, nesse dia atrás da sua palavra. E nós possamos viver um acordo, invocando o seu nome, um coração puro, limpo. Senhor, abençoe todos os nossos ouvintes nessa manhã. Abençoe a sua família, seu lar. Senhor Jesus, pedimos a Ti em Teu nome, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa manhã. Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.